Então, vamos dar uma olhada nesse programa Function, né? A semana passada a gente, né, codificou e parece que tem alguns erros, né? A gente deixou passar alguns erros, tá? Então, dessa vez eu quero aproveitar para corrigir esses erros, tá? Então, qual seria o erro nesse caso, tá? Você lembra, né, que eu coloquei esse print aqui dentro dessa seção função, né, function, né, que começa com esse comando function e termina com end function, tá? Eu coloquei um print aqui justamente para verificar se se essa seção ou esse comando é chamado, né, em algum momento dentro do programa principal, né? Falamos que esse aqui é o programa principal, tá? Então, eu fiz isso, né? E quando a gente vai rodar, né, verifica que há um erro nesse caso, né? A semana passada que deixamos era assim, né? Print, né? Imprimia o valor da função. Então, aqui que chamava, né? A função, né? Por exemplo, calcula em menos 3.0. Tá? Então, eu queria ver se ele justamente chamava, né? E se for chamado, então ele também vai imprimir isso. Testando, né? Testando isso aqui. Então, vou ver lá. Então, eu vou rodar. Então, vamos lá, né? Aqui está a tela, né? E ver se funcionou. Isso, olha, dá trava, né? Dá um problema, tá? E eu pensei, qual seria o problema disso, né? E verifiquei que o problema seria o uso duplicado desse print, tá? Então, olha, preste atenção. Aqui eu tenho print, né? Você lembra, né? Como que se executa o comando, né? O programa, né? Ele começa nessa primeira linha, né? Depois, segunda linha e assim diante. Depois, isso, né? Então, olha, vai se executar esse print, vai dizer que imprima. E que vai imprimir o valor da função. E eu coloquei o nome da função, então, imediatamente essa linha vai pular o código até aqui. Então, o que diz? Ele vai fazer tudo isso, né? E no final, ele vai executar isso. Então, você está vendo que existe um print duplicado. Olha, já estava esse print. Quando executa isso, aparece esse print que está aqui novamente. Tá? Então, no final das contas, o que vai aparecer é o seguinte, né? Aqui vou explicar, né? O que vai acontecer é que você tem print e novamente outro print. Então, e isso é impossível. Isso vai dar erro, porque um comando e outro comando, se imprimir outro comando, aí não vai dar certo, né? E isso seria o erro que está acontecendo aí. Para evitar esse erro, o que eu fiz, tá? É o seguinte. Então, eu não vou imprimir dessa forma, tá? Eu não vou fazer dessa forma, senão eu vou fazer da seguinte forma. Primeiro vou calcular o valor da função, não vou imprimir ainda, simplesmente vou calcular o valor da função, vou chamar a função e o valor dela vou armazenar no valor de y. Por essa razão, o y já declarei aqui em cima, como real, né? Declarei o y. Então, agora, y já tem um certo valor, que justamente seria o valor que vai devolver essa função. Então, vai aqui nesse caso. Aí não teria nenhum problema, porque, olha, y é igual a essa função, né? Então, ativa esse bloco aqui e então se executa tudo isso e no final imprime, print. E aqui não tem nada duplicado, né? Não tem dois print, né? Como está acontecendo aqui em cima, né? Print vai imprimir e depois armazena o valor da função em y. Ok. Uma vez que termina, aí mando imprimir, só aí que mando imprimir já o valor do y. Já não preciso chamar a função novamente, porque o valor da função para esse valor para esse argumento, menos 3, já está armazenado aqui. Simplesmente mando imprimir.
Pronto, então aí vai imprimir e não vai dar nenhum problema. Ok? Então, eu salvo, né? Eu vou fazer tudo, né? Para poder rodar. Então, agora, vamos esperar o resultado, né? Desse teste. Agora não deu nenhum problema, tá? Justamente saiu esse print, né? Essa mensagem que eu mandei dizer, né? Era para testar se justamente quando eu colocava a função aqui, aparecia, né? Se eu chamava a função aqui em cima no comando principal, no programa principal, né? Se executava isso. E se aparece esta mensagem é porque se executou, não tem outra explicação. Como que poderia aparecer essa mensagem, né? Que está único aqui. Então, se executou é justamente calculou também o valor de y, né? O valor da função que está aqui, que depois imprime, né? Que dá 0. Ok? Então, chamou e funcionou. E imagina que agora eu não quero chamar, comento ela e simplesmente falo, olha, o y vale, vamos dizer, 20. Tá? Não estou chamando, olha, nessa parte da parte do programa principal, em nenhum momento fiz referência a essa função, tá? Não chamei em nenhum momento, então não deve imprimir isso, não deve aparecer porque nunca é chamado isso, ele fica só armazenada na memória do computador, tá? Tá? E pronto. Então vamos compilar, né? E fazer tudo, né? Pronto. Vamos verificar. Se imprimir somente 20, significa que estamos certos. Justamente, olha, imprimiu somente 20. Que significa que ele não passou por essa parte. Ele não passou por aqui. Por que não passou? Porque não foi chamado. Tá? Então, da mesma forma funciona o subroutine, tá? Se ela vai rodar esse bloco, ou seja, depois de content, tudo que estiver depois de content vai executar somente se for chamado nessa parte, né? Esse que queria reforçar. Tá ok? Professor, só teria uma dúvida aí. Oi, sim. Assim, o que me ocorreu aqui é que quando eu estava em casa testando, eu queria fazer com que a função 1, dentro dela, fosse uma variável que eu pudesse depois solicitar pelo sistema, e eu não consegui fazer. Que nem quando a gente pede lá para o print, né, aquela mensagem, insira o valor da função 1. Eu não consegui fazer. Ok, Você entendeu? eu vou tentar fazer aqui, tá? Para ver se dá certo. Tá, Sim, senhor. eu entendi, eu acho que entendi a ideia. Então, nesse caso, se a gente quer que o usuário, né, dê o valor do x, né, na verdade, o valor do x, né, da variável independente. É isso, né, Elvin? Sim, senhor. Isso. Então, vamos fazer o seguinte. Nesse caso, a gente vai usar o comando hit, né? O comando hit. E nós colocamos, então, damos um valor para ele, por exemplo, ou um nome, né, para essa variável, né, para que esse valor colocado, inserido pelo usuário, seja salvo em algum nome, né, alguma variável. Então, vamos dizer que essa variável seja x1, tá? Vamos dar esse nome, x1. Eu não vou colocar x para não criar essa confusão aqui embaixo. Não sei se, não tenho certeza se vai dar confusão. Então, vamos chutar, vamos colocar x, tá? E apago isso, tá? Ficou claro isso, que não é bom fazer chamar a função juntamente com print, tá? Então, apago isso, ficou claro. E, ok. E aqui, eu preciso, né? Toda vez que eu colocar hit, preciso colocar o print para indicar, né, para dar instruções ao usuário. Então, o que ele precisa fazer nessa parte, então eu falo para inserir o valor de x, valor de x, eu coloco, né? Então ele vai inserir. Ok, uma vez que você inseriu o valor de x, então ele vai armazenar, vai chamar a função, né? Vai calcular a função em quem? Justamente
a função usando esse x que foi inserido pelo usuário, né? Olha, aqui estou errando, né? Aqui tu coloquei a vírgula antes do asterisco, né? Então, tá, eu corrigi e vamos. Então, e esse valor vai ser armazenado em quem? Em y, tá? E eu declarei y aqui. Ah, tá faltando declarar o x, porque eu estou usando também x, né? Então, coloco aqui. Pronto. E depois que calcular, né, chamar a função, a function chamada função 1, ele vai calcular, né, vai fazer todo esse processo, né, e vai me devolver o valor da função e armazena em y. E depois imprime em y, tá? Então, vamos dar continuidade à nossa aula de Física Computacional 1. Dessa vez vamos tratar, né, já o segundo capítulo, que se denomina zeros de uma função. Então, primeiro precisamos então definir o que seria zeros, né, de uma função. Então, um número R é chamado de zero, né? De zero de uma função, vamos dizer fx, se f de r é igual a zero, tá? É dizer, se r é uma solução da equação fx igual a zero, ok? Então, é isso que denominamos zero de uma função, tá? A esse r que está aqui, tá? Então, não é, né? Alguém pode pensar, né? O zero de uma função é aquele que vale zero, aquele número que vale zero. Não, não é isso. O zero de um número pode ser diferente de zero, podia ser 5, podia ser 20, esse r que está aqui. Mas qual a condição? É que ao substituir na função e colocar esse r dentro da função, no argumento da função, ele me retorne o valor zero para a função. Tá certo, né? Para que fique claro, ainda eu poderia dar um exemplo, né? Exemplo, né? Então, não imagina que nós temos a nossa função, que seria x² menos 1. Tá? Então, aí você poderia dizer, olha, qual seria o zero dessa função? Tá? Qual o r, né? Qual é r? Tá? R, estou falando já o zero, né? Qual o zero? Ou também seria quais são os zeros, porque não, uma função pode ter vários zeros, não somente um. Tá? Então, aqui ainda nós poderíamos dizer quais são os zeros, né? Os zeros. Ok? Então, nós podemos testar e verificar que um zero poderia ser, o primeiro zero poderia ser 1. E o segundo zero poderia ser menos 1. Tá certo? Tá vendo? E nós verificamos, olha, vamos ver. Então, f de 1 deveria dar quanto? Deveria dar 0. Então, vamos verificar, vamos substituir aqui. 1 ao quadrado menos 1. 1 ao quadrado, 1. Menos 1, 0. Muito bem. Então, definitivamente, esse daqui é o zero dessa função que está aqui. Tá? E nós podemos testar também com menos 1. Né? Substituímos, então, aqui menos 1, né?
esse R que está aqui, menos 1, então seria menos 1 ao quadrado, e colocou parênteses, né? Porque é negativo, e menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1, com menos 1 igual a 0, também correto, né? Então, esse daqui também é 0. Então, eu verifiquei que essa função tem dois zeros, 1 e menos 1, tá certo? E você lembra que aqui em cima, aqui na definição, falei que esses R's também é uma solução dessa equação. Quer dizer, é solução, tá certo? Esses dois R's é solução da equação. Que equação? Fx igual a 0. E quem é fx? X quadrado menos 1 igual a 0. Tá certo? Então é isso. Tá? Então, esses zeros, na verdade, a importância de encontrar esses zeros é que elas são soluções de equações, né, desse tipo, né, de uma função igualada a zero. Tá? E isso que nosso objetivo nesse capítulo é abordar métodos que nos permitam encontrar esses zeros, né? Claro, neste caso é simples, encontramos exatamente esses zeros, mas em muitas situações encontrar esses zeros pode ser muito difícil, tá? Muito difícil e muito trabalhoso, né? Que analiticamente, assim na mão, fica inviável, né? Então existem métodos que vamos apresentar aqui que podem resolver esse problema, tá? Então isso, vocês entenderam, né, o que é o zero de uma função. Então, vamos com esse primeiro método, né, que seria o método de bissecção. Então, em que consiste esse método, tá? Para isso, vamos considerar uma função em particular, né? Então, seja uma função, né? Seja uma função f contínua, tá? Contínua sobre o intervalo vamos dizer o intervalo fechado, né? A, B, tá? É dizer que o valor da função a função é contínua desde A, incluindo A, até o B, né? E C, o valor da função em A multiplicado com o valor da função em B me dar um resultado negativo. Isso significa o seguinte, né? Isso aqui significa que a função muda de sinal. F muda de sinal. Tá? Isso que significa justamente, né? Aqui imagina, né? Para que o produto dois números me dê negativo, é que se aqui era mais, aqui seja menos. Ou se aqui era menos, aqui seja mais. É dizer que a função muda de sinal. Ou seja, quando vai de A até B, a função muda de sinal. Tá? Então, se acontecer isso, tá? Se acontecer isso, f deve ter pelo menos um zero nesse intervalo, em A e B. Tá certo? Então, essa seria uma forma de verificar, se é claro, a função tem que ser contínua, né? Contínua. Então, uma forma de verificar se um intervalo pode ter
um zero ou não. Tá certo? Tá? E como? Fazendo esse teste, né? Calculando a função nos extremos desse intervalo em A e calculando a função em B e multiplicamos, e se for menor que zero, né? Que significa que muda de sinal, então f tem pelo menos um zero. Pode ter mais, mas pelo menos tem um. Como poderia ser essa função geometricamente? Tá? Então, vamos analisar esse caso, né? Então, vamos dizer que esse seria o eixo x, tá? Esse aqui poderia ser o eixo y. Então, aqui vamos dizer que seria o A. Claro, o A tem que ser menor que B, então aqui seria o B. Ok? Podemos imaginar assim. Podia ter essa forma, tá? Poderia ter essa forma. Porque justamente, olha, aqui, essa altura, né, desse ponto seria f de A, que é positivo, né, nesse caso, maior que zero. E essa altura, né, o valor da função fb seria, nesse caso, negativo. Tá certo? Então, se eu multiplico, olha, um positivo com um negativo, justamente me vai dar essa condição, que a função muda de sinal. O que era mais, aqui era mais, aqui passa a ser menos. E com certeza, se a função for contínua, é dizer que eu posso graficar sem levantar o pincel, né, ou a caneta, que vai acontecer, em algum momento vai ter que cortar o eixo x. Então, onde corta o eixo x, a função vale quanto? A função vale zero, né? Então, esse aqui seria o R, né? O zero da função. Tá certo? Aí o FR vale zero. Tá certo? Então, se a função é contínua, não tem como pular, né? Esse daqui. Então, tem que cortar necessariamente. Então, essa seria uma possibilidade. Outra possibilidade, né, seria isso daqui. Outra possibilidade poderia ser aqui A novamente e aqui B, né? Seria que a função aqui em A seja negativo e depois aqui em B seja positivo, né? Pode continuar. Nós queremos analisar somente nesse intervalo entre A e B, né? Então, aqui também, né? Aqui já seria o f de A, seria já negativo, e o f de B, que essa altura seria positivo. Mas de qualquer forma, aqui era mais, ou perdão, aqui era menos e aqui é mais, né? Troca de sinal, né? O produto continua sendo negativo, se continua se cumprindo isto daqui. Então, você verifica que novamente tem que ter o R aqui, necessariamente. Trata disso, né? Esse teorema, né, que temos aqui. Na verdade, deveria ter apresentado como um teorema isso daqui, né? Teorema de funções contínuas, tá? Se cumpre somente para funções contínuas. Vamos supor que o intervalo A e B contém um zero da função, né? Isso pode ser visto geometricamente, né? Através do gráfico da função, né? Então, essa curva verde representa o gráfico da função, né? Então, se existe um zero dessa função dentro desse intervalo AB, significa que a curva vai cortar, né, o eixo x pelo menos em um ponto, né? Justamente esse ponto onde corta, né, o eixo x, esse seria
o zero da função, né? O zero da função. Ok? O método de biseção, né, consiste no seguinte, tá? Então, vamos supor que nós temos esse intervalo e nesse intervalo existe um zero, né? Aqui está o R, né? Está dentro desse intervalo grande. Então, a essência do método de biseção é dividir esse intervalo, né, grande pela metade, né? E descartar, né, né, ao dividir esse subintervalo maior, né, vai se formar dois subintervalos, né, pequenos, né? E com certeza um desses subintervalos vai conter o zero e o outro não. Então a ideia é descartar, né? O método de biseção diz que devemos descartar um desses subintervalos, tá? Aquela que não contém o zero, tá? E assim eu vou obter no final, descartando a porção, o intervalo que não contém o zero, eu vou ter um intervalo menor, né, que contém o zero, tá? E quando eu fizer isso repetitivamente, várias vezes, né, se dividindo novamente pela metade, né, e descartando a porção, né, que não contém o zero, então no final, em algum momento, eu vou obter um intervalo bastante pequeno, bem pequeno, que vai conseguir capturar o zero da função. Então, né, quando acontece isso, determinar o zero da função já será bastante simples, tá? Essa seria a essência do método da biseção, né? É ir descartando dividir o intervalo que contém o zero e descartando aquele subintervalo que não contém o zero, tá? Se a gente tem o gráfico aqui, fazer esse trabalho é simples, né? Por exemplo, aqui, né? A metade desse intervalo, né? O ponto meio estaria mais ou menos aqui, né? Tá? E se a gente quiser, a gente pode calcular esse ponto meio usando essa fórmula B mais A entre 2, tá? Então, e agora nós podemos perguntar em que intervalo está o zero. Se é intervalo, o subintervalo à esquerda ou à direita, né, do C, tá? Porque nós temos dois, né, intervalos aqui, né? Então, em qual do gráfico é fácil descobrir em qual deles está, né? Seria no intervalo em que a curva cortar o eixo x. E aqui, né, dá para ver que o zero estará no intervalo AC, né, AC. E o intervalo CB não contém nenhum zero. Então significa que a gente poderia descartar, né, esse, né, subintervalo, né, e trabalhar agora nesse subintervalo menor, tá? Então esse seria, né, se a gente subisse o gráfico da função, tá? Mas a gente não tem acesso aos gráficos das funções. Às vezes construir os gráficos, tá, pode ser difícil. Então a gente precisa encontrar uma fórmula, né, que nos permita identificar se um intervalo contém um zero ou não tem, tá? Então, qual seria? Para isso, eu vou me auxiliar desse gráfico aqui.
Então, nós temos, né, o ponto C aqui, né? Então, o que acontece nesse intervalo que contém, né, o zero da função, né? Aqui está o zero da função. O que está acontecendo? Né? O que acontece com a curva? A curva intercepta o eixo x, né? Mas o que está acontecendo com os valores da função? Aqui nessa região, né, nessa parte, a curva fica acima do eixo x. Isso significa que a função aqui é positivo, tá? Porém, essa seria a esquerda do R, né? Mas a direita do R, a função, tá? Adota valores, a curva, né, passa por debaixo do eixo x. Isso significa que a função adota valores negativos. Então, o que você nota é que a função muda de sinal, né? Muda de sinal nesse intervalo, tá? Que contém o zero, né? Então, se você multiplicar o valor da função em A pelo valor da função em C, aqui seria o valor da função em C, o que vai dar? Vai dar um número negativo, né? Porque seria mais multiplicado por menos aqui, né? Negativo. Então, esse seria a condicional, né? Condicional, ou condição para que contenha um zero. Para que contenha um zero. Tá certo? Então, toda vez que se cumprir isso, é dizer, eu tenho um intervalo, quero saber se nesse intervalo existe um zero. O que preciso fazer é multiplicar o valor da função nos seus extremos, né, desse intervalo, nesse caso em A e em C. Se essa multiplicação der um valor negativo, significa que tem um zero. E se der positivo, como acontece aqui, então não contém um zero, né? Nós podemos verificar aqui. Aqui nessa parte, no intervalo CV, né? Nesse intervalo CV, o valor da função é negativo, porque a curva, né, continua abaixo, aqui nessa página, a curva continua debaixo do eixo x. Então, toda essa parte é negativa. Então, aqui é negativo, né, em C, né? E em B também é negativo. Se nós multiplicarmos esses valores, né, negativo por negativo vai dar positivo. E não se cumpre isso, né? Então, esse aqui é uma boa condicional para dizer que um intervalo contém ou não contém um zero, tá? Então, nós podemos trabalhar daqui em diante com essa condicional, né? Vamos ainda formular melhor essa ideia, tá? Então, vamos supor que eu tenho esse intervalo, né? AB, né? Que contém um zero, pelo menos um zero. Aí eu não sei onde está o zero, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, mas está dentro, mas não sei se está um pouco para a direita, né, perto de B ou perto de A, não tenho essa certeza, né? Então, o que vou fazer é dividir pela metade, né? E a metade se calcula, né, usando essa fórmula, B mais A dividido por 2, né? Ok, então, o que vamos fazer aqui é o seguinte, né? Vamos calcular o valor da função em A, vamos calcular o valor da função em C, tá? E também vamos calcular o valor da função em B, né? Vamos calcular o valor da função nesses pontos aqui, tá? E isso para quê? Para poder identificar, né? Nós queremos saber que o R está aqui ou está aqui. Em qual desses subintervalos está R, né? Para poder eliminar aquele que não tem o zero, né? Esse é nosso objetivo, tá? Então, para isso, você lembra, vamos então verificar se aqui
está o zero. Então, nós usamos essa condicional, né? Então, colocamos, né, a pergunta, né? F de A multiplicado por F de C, né? F de C, que nós calculamos aqui, for menor que zero, nos perguntamos, né? E se a resposta for sim, né? Sim, né? Ou verdadeira, né? Verdadeira. Então, R pertence a esse intervalo, né? Pertence ao intervalo AC. Tá certo? Está aqui, né? Se multiplicamos S com S, significa que, e dá negativo, né? Significa que mudou de sinal, né? Então, o zero deve estar por algum lugar desse intervalo AC. Então, se for assim, já descartamos o segundo, já descartamos isso daqui, né? Descartamos. E o que vai acontecer então com B? O B será levado a esse ponto, né? O B agora se transformará em esse ponto. É dizer, B vai mudar de valor, né? Estava um pouco mais longe do A, mas agora vai ficar mais perto. Então, B vai adotar o valor de quem? Quanto vale o ponto que está aqui? O C, né? Então, vale C. Né? Então, B adopta o valor de C. E C já nós podemos esquecer por enquanto, né? Nosso novo intervalo seria A, B, agora, né? Descartando isso. E nós poderíamos fazer outro processo, né? Repetir o processo aqui dentro, tá? Calcular novamente outro C e assim, né? Continuar o processo, tá? Mas o que acontece se a resposta for não? Se a resposta for não, não, então seria falso, né? Essa expressão seria falsa. Então, o que acontece? Então, significa que R não pertence a esse intervalo que está aqui, a C, né? Originalmente a C, né? Assim, vamos apagar isso aqui, que era para o primeiro caso, né? Então, não está aqui. Então, como deveria existir pelo menos um zero aqui dentro, se não está aqui, então estará nessa parte aqui. Nessa parte, né? Nessa parte. Aqui estará o zero da função. Então, R pertence ao intervalo CB, né? Então, que intervalo devemos eliminar? Devemos eliminar esse intervalo aqui. Devemos descartar, né? Descartar isso, porque esse aqui não contém o zero. Então, antes de fazer isso, eu preciso salvar o A. Então, o A vai pular até aqui e vai adotar o valor do C, o que tinha C. Então, A adota o valor do C. Ok? E aí já podemos descartar, né, essa parte do intervalo. Então, agora nós temos um intervalo menor e nós podemos trabalhar novamente nesse intervalo menor, dividir pela metade, né, e descartar aquele que não contém, né, e assim repetir esse processo, né? E a gente pode se perguntar por quanto tempo eu vou fazer isso, né? Porque, como eu falei aqui, eu vou ficar bem aqui nessa parte, né? Eu falei que vou, algum momento, quando fizer muitas vezes esse processo, né? De ir eliminando a porção que não contém o zero, algum momento eu vou chegar a ter um intervalo muito pequeno, muito próximo de R. Mas não vou, talvez não vou pegar, né, o R exatamente, né? Talvez nunca chegue a pegar o R exatamente. Então, o que eu devo fazer, né? Em que momento devo parar, tá? Então, você deve parar essa condicional, né? Deve satisfazer essa condicional, né? Devemos parar o processo, parar o processo, né, de que nós comentamos, se valor absoluto da função calculada em C for menor que um número
y, né, que vamos chamar de tolerância, até que se cumpra essa desigualdade, né, em que esse valor deve ser um número pequeno. Deve ser um número pequeno. Por exemplo, né, poderia ser 10 a menos 7, 10 a menos 5, 10 a menos 4, né? Assim. Então, essa será uma condição que a gente precisa, né? Colocar em nosso código, né? Se a gente codificar isso, para que o programa pare de fazer esse processo, né? De ir eliminando os intervalos que não contêm o zero, né? Então, toda vez que fizer esse processo, a gente deve calcular o valor da função em C. Se esse valor for muito pequeno, menor que, né, essa tolerância, que tolerância poderia ser isso, né, 10 a menos 7. Se for isso, então a gente já para, né, para o processo, né. E a gente pode perguntar por que isso daqui tem que ser pequeno, e porque nós queremos encontrar o zero da função. É dizer que queremos encontrar um número que simule ser, não? Ou se pareça ser o zero da função, né? E aqui, o que significa ser zero da função? É que anule a função, né? Que a função adota um valor bem pequeno, próximo do zero, né? Ou exatamente zero. Então, se acontecer isso, né? Eu poderia então dizer que esse C que está aqui, né, seria, né, o valor aproximado do zero da função. Tá certo? Então, se acontecer isso, né, a gente dá um valor para y, vamos dizer 10 a menos 7, e a gente calcula, né, que o valor da função em C já é menor que esse 10 a menos 7, então a gente já pode dizer que esse C é o valor aproximado do zero da função. É dizer, C é aproximadamente R, tá? O contrário, né? Perdão, assim, né? Aqui podemos dizer assim, R é aproximadamente o valor do C, tá? Então aí nos paramos, né? Então isso seria, né, a essência do método de biseção. A primeira coisa, quando dá um exercício desse tipo, então a primeira coisa que devemos fazer é o que se denomina isolamento de raiz. Devemos isolar a raiz, que significa descobrir em que intervalo deve estar o zero dessa função. Tá? Devemos começar com A e começar com B. Então temos que determinar A e B, né? Então esse processo se denomina isolamento de raiz. Né? O isolamento de raiz do zero, né? Ok? De raiz ou zero. Vamos continuar com essa linguagem de zero. Isolamento de zeros. Tá? Lembrando que zero, nesse caso, é sinônimo de raiz da equação, né? Então, para isso, vamos montar uma pequena tabela. Tá? Com duas linhas, tá? Em que uma das linhas eu vou colocar o valor de x e na outra linha eu vou colocar o valor da função, tá? E aqui vou deixar os espaços, né, para os valores particulares que vai me dar aqui, tá? Então, eu posso começar, como está dizendo, o zero tem que ser positivo, então de preferência eu vou pegar valores positivos de A e B. Então, posso começar com zero, só para testar o zero. Vamos ver, né? Se x é zero, a função vale 0 ao quadrado menos 3 vale menos 3. Tá? Agora, eu posso pular uma unidade. Se aqui vai 1, 1 ao quadrado menos 3 sale menos 2. Eu posso testar com 2, né? Coloco x vale 2. 2 ao quadrado
4 menos 3, 1. Tá certo? Quem é esperto já está notando o seguinte. Olha, a função era negativo, negativo. E aqui já vai 1. Trocou de sinal. Então, significa que entre 1 e 2 pode existir um zero. Tá certo? Pode existir um zero. Ok? E esse vai ser positivo, né? Porque entre 1 e 2, um número entre eles é positivo, né? Dado que 1 é positivo. Tá? Então, eu posso parar aí. Se eu quiser, também posso continuar com 3 e talvez encontre outro zero, não sei, dependendo, né? Nesse caso, não sei se cabe isso. Mas a gente poderia continuar. Tá? 3 ao quadrado, 9, menos 3, 6, né? E assim, a gente poderia continuar. Tá? Pronto. Vamos ao que importa aqui. O que nós verificamos, por exemplo, que entre né, esse valor da função e esse valor da função tem mudança de sinal. Era menos 2 e passou a 1. E com certeza, em algum momento foi 0. Tá? Então, algum momento, em que momento? Entre um número, entre 1 e 2. Então, esse daqui será quem? Meu A, é que está à esquerda, né? Esse aqui, A, né? E do outro lado, perdão, esse aqui não é. Poderia ser, mas eu quero um valor mais ainda próximo, né? Um intervalo mais pequeno, mais curto, né? Então, esse aqui poderia ser B. Ok? Então, já tenho o A e B. Tá? O intervalo, então, seria 1 e 2. Eu sei que nesse intervalo existe um zero da função. Mas não sei qual é. Só sei que está aqui dentro. Tá? Então, eu coloco, né, dentro deste intervalo existe um zero. Existe um zero. Tá? Um zero. Pelo menos, né? Porque mudou o sinal. Tá? Então, você pode verificar, olha, f de 1 quanto foi? Foi menos 2. E quanto foi f de 2? Foi 1. Se você multiplicar f de 1 por f de 2, quanto me vai dar? Menos 2, que é menor que 0, que significa que troca de sinal. A função troca de sinal. Tá? A função troca de sinal. Então, é isso que quer dizer com isso, né? Faço esse produto. Continuamos, tá? Continuamos. Então, será o primeiro passo é determinar C. Então, já sei que A vale 1 e B vale 2. E divido por 2, isso que diz a fórmula. E vou encontrar o ponto meio, que eu sei que seria 3 meios, que vai dar 1,5. Justamente 1,5 está entre 1 e 2, né? Você pode imaginar isso na reta numérica, né? Ok, então já tenho isso. Encontrei C. Agora o que eu vou fazer? Né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular f em C. Quanto vale a função em C? Então, eu vou substituir nessa fórmula, né? Aqui. 1,5 ao quadrado, né? Ao quadrado. Menos 3. Tá? Então, esse aqui seria 3 meios ao quadrado, né? Seria 9 quartos menos 3. Tá certo? Então, acá faço a resta, né, de frações. Menos 12 entre 4, né? E vai me dar menos 3 quartos. Negativo. Negativo, né? Então, pronto. Isso é o que importava. E agora, o que eu vou fazer é o seguinte, né? Vou me perguntar, f de A
multiplicado por f de c é menor que zero? É menor que zero? Vou fazer essa pergunta, né? Tá certo? Essa pergunta. Eu vou calcular primeiro, né? Então, vou calcular f de A. Quanto era? F de A, você lembra, né? A era isso. E V era isso daqui. Eu vou colocar aqui melhor, né? A inicial era 1 e V inicial era 2. Então, f de A, nós calculamos. Podemos acá colocar, então, f de A. F de A é menos 2. F de V é 1. Tá certo? Então, vamos fazer a multiplicação. F de A é negativo. Nem preciso, na verdade, calcular a parte numeral. Basta o sinal. F de A é negativo. E F de C é negativo também. Tá certo? Então, ao multiplicar menos com menos, me vai dar mais. Então, a resposta a esta pergunta é não ou sim? A resposta é não. Não se cumpre isso, não é negativo. O que significa entre A e C, né? Não existe uma mudança de sinal da função. Se não acontece isso, com certeza vai acontecer o outro. Essa aqui. Vamos testar. F de C multiplicado por F de B. Será que é menor que zero? Eu acredito que se aqui é não, aqui vai ser sim. Então vamos. F de C quanto é? É negativo. E F de B quanto é? É 1, positivo. Tá certo? E esse produto dá negativo. Tá? Aqui dá o positivo, né? Aqui dá negativo. Então a resposta aqui é sim. É sim. Então o que acontece? Se acontece sim aqui, o C que vai ser igual a, substituiu, né? O C é igual a. E por que C vai ser igual a? Né? Porque o A perde sentido, porque não sabemos que entre A e C está assim, né? Você lembra, né? A, e aqui está o B, e aqui está o C. Nós sabemos que de acá, de A a C, a função não muda, senão aqui é menos e aqui menos. Então, a função está mais ou menos assim ainda. Né? E não consegue cortar o eixo X ainda. Né? Mas aqui, entre C e V, esse aqui é mais, significa que aqui já cortou. Né? Aqui estava crescendo simplesmente, mas aqui acreditamos que pode ter acontecido isso já. Então, aqui estará o zero. Então, aqui o que estou fazendo é isso, descobrir em que intervalo está o zero. E para isso que faço esse teste. Então, aqui eu descarto isso, esse intervalo, porque eu sei que aqui não está. Não faz sentido continuar com esse intervalo, com essa parte, né? Com essa parte aqui. E só continuo entre esse e esse. E, claro, esse C, como vou precisar novamente calcular outro C, agora esse aqui perde o nome e vai ser chamado agora novo A. Entendeu? Então, continuo. Continuo. Esse seria o segundo passo. Segundo passo, né? Segundo passo. Então, seria já agora, né? O A, o novo A seria, então, já o valor do C, né? O C se transformou em A. E quanto valia C? C era 1,5. Então, agora A, esse aqui, é 1,5. Agora é esse aqui. E B continua sendo o mesmo. B continua sendo 2. Ok? E com isso, né, eu calculo, né, o novo valor do C. C seria 1,5 mais 2 dividido por 2. E esse vai dar quanto? Esse vai dar 3,5 dividido por 2. Eu acho que vai dar 1,75. Tá certo?
E nós calculamos aqui, e talvez você já pode estar ajudando com a calculadora, porque eu acredito que não vou poder fazer já dessa forma fracionária, vai ser mais trabalhoso. Quanto vale a função em C? Lembrando que em A, f de A, quanto valia a função f de A? Não estou falando desse A, já foi atualizado A. A agora já é 1,5. E quanto vale em 1,5? Já foi calculado. A esse aqui, 1,5, né? Quando era C ainda, né? Menos 3 quartos. Era negativo, basta o sinal. E f de V era positivo. Tá? Então, quanto vale o f de C? Aqui, segundo a calculadora, me dá 0,0625. Tá? Vocês podem confirmar isso. 25. O que me importa disso é simplesmente o sinal. É mais. Ok? O sinal. O que eu vou fazer agora? Novamente o teste, né? Será que f de A e f de C é menor que zero? Tá certo? Será? Então eu faço o teste. F de A quanto é? É negativo, menos. E f de C quanto é? É mais. Que legal. Aqui menos com mais, agora sim ficou menos. Agora sim, a resposta é sim. E aí não preciso fazer o teste do outro. Por quê? Porque eu não preciso fazer do outro, porque já sei que entre eles deve estar o zero. Tá? Então, né? Porque mudou de sinal. Então, nesse caso, simplesmente faço, né? Aqui, o C será igual a V. O novo V, o C, né? Se transforma em B. Tá? Então, igualamos, né? Fazemos isso. Ou dissemos que agora o V já será chamado, ou adopta o valor do C. O novo V adopta o valor do C. Ok? Então, nós temos esse novo B. Tá? Então, nosso novo intervalo agora, né? Nós vamos só resumir, tá? O que nós fizemos. O nosso novo intervalo já será A, continua 1,5. Que mudou foi V. O V agora é C. Eu vou colocar ponto e vírgula. E C é 0, perdão, esse aqui é o valor da função. O C é 1,75. Então, eu tenho um intervalo mais pequeno. Olha, o zero da função, dessa função, que era, né? A função era x ao quadrado menos 3, deve estar nesse intervalo. Deve ser um número entre 1,5 e 1,75. Olha, já está se fechando. Tá? Então, já estamos perto de achar o zero, né? Então, para ir testando aqui, eu calculo, né? Já seria o terceiro passo. Eu teria que fazer novamente, né? Agora o A, né? Antes de continuar, coloco no novo valor do A. O A não mudou nada em relação ao passo 2. E quem mudou foi o V. O V agora adopta o valor do C. Tá certo, tá? O valor do C. Então, seria 1,75. E aqui, novamente, calculo o C. E o C seria 1,75 mais, perdão, né? Contrário, né? Para só ter ordem, né? O resultado vai ser o mesmo. 1,5 mais 1,75 entre 2. Tá? Então, nós usamos novamente nossa calculadora, já porque aí já ficou muito trabalhoso fazer com frações. Então, o resultado que me deu foi 1,625. Tá certo? E só para verificar se será que esse C já está perto de ser um zero,
Eu vou calcular meu f de c, tá? Verificar, né? Então, vamos calcular quanto vai dar esse f de c. Então, deu esse resultado aqui. Menos 0,35 93,75, tá? Então, deu esse resultado. Então, nós vemos o seguinte. Olha, aqui em cima, o C que encontrei, ela estava tendendo mais a zero. E aqui, ela se afastou, porque, olha, o valor absoluto dele é maior que desse. Pode acontecer isso, mas você vai ver que no próximo passo, já se vai aproximar a valor correto. Então, aqui ainda, né, nos afastamos um pouco, né? Porque o critério, né, para parar, né, de fazer tudo era isso, que tem que ser menor que 10 a menos 2, tá? Teria que ser isso, né? É decir, teria que ser 0,01, menor que isso. Mas nesse caso, né, isso daqui ainda não é menor que esse número 0,01, nem esse ainda, esse se afastou, né? Então, continuamos. Porque eu preciso fazer o teste, né? Vamos fazer o teste. F de A por F de C. Será que é menor que zero? Então, F de A, quanto vale? Vamos, F de A e F de B. Né? Vamos lá. Você lembra, né? O F de A era, acho que aqui está no segundo passo, o F de A era negativo. Esse é o suficiente. E o F de B aqui deve estar 1,75, isso. Quando era C ainda, deu positivo. Né? Deu positivo. Tá sempre, um deles é positivo, outro negativo, né? Então, vamos lá. F de A é negativo. E F de C foi negativo. Tá? E o resultado é positivo. Então, a resposta a isso é não. Então, não vamos substituir o V a C, não vai acontecer isso. Então, vamos ao próximo teste. F de A, perdão, aqui seria F de C, né? Aqui, né? F de C multiplicado com F de V, será que é menor que zero? Então, vou fazer isso, né? F de C foi negativo e F de V é positivo, tá? E deu resultado menos com mais, menos, né? E sim, tá vendo que se um deles não dá certo, o outro dá certo, tem que dar certo. Então, na próxima vez a gente pode fazer imediata já, né? Ok? É dizer que se esse aqui não for não, então o que deve acontecer é que aqui o valor do A é quem vai mudar, né? O valor do A adopta o valor de C imediatamente. E se for sim, sim, acontece o valor do C, do B que muda, né? Adopta o valor do C. Tá? Então já temos uma forma mais prática de fazer isso, né? Então continuamos, né? Nós temos já o novo A. Agora sim podemos fazer o quarto passo. Tá? Então o A seria o A mudou, né? A mudou, então seria igual a C, que quanto era o C? 1,625. E o B, o B permanece. 1,75. Tá certo? E calculamos o novo C. Agora vamos ver. O novo C. Usamos novamente a calculadora. 6875. Tá? Então, calculamos o valor da função
em C, nesse valor novamente, né? Calculamos o valor e esse resultado dá menos 0,15 e alguma coisa, 15, 23, 43, 75, tá? E ainda não cumprimos com o objetivo, né? Que esse FDC tem que ser menor que 0,01, tá? Ainda. Então, precisamos fazer mais passos, né? Enfim, mas a ideia é isso, tá? Aqui, ó, para finalizar, né? Eu poderia fazer o seguinte, olha. FDA, FDC. Tá certo? Tá? Eu vou testar isso. FDA com FDC. Se a resposta for no, perdão, vamos começar com afirmativo. Se a resposta for sim, então o que deve acontecer? Então, quem que muda de sinal, né? Se aqui, né? É dizer, entre A e C existe uma mudança de sinal. Então, o que vai acontecer é que o B adopta o valor do C. Tá? Então, fazemos essa mudança de variável, de valor. E se a resposta for não a essa pergunta, com certeza acontece esse daqui, né? Então, nesse caso, o A que adoptar o valor do C. Tá? Então, vamos fazer isso sempre, em todos os passos, já, né? Vamos economizar de fazer esse segundo cálculo. Basta fazer o primeiro. Então, nesse caso, por exemplo, o valor da função em A, FDA, foi FDA, vamos ver aqui, né? Aqui não mudou A, né? Se mudou o valor do A. Agora seria isso, né? Que deu o valor negativo. E o B, né? O V, FDV, era positivo, né? Justamente. Então, vamos fazer um novo teste, tá? FDV é positivo, né? Então, vamos fazer o teste FDA menos. FDC menos. Tá? É menor que zero? Não. Então, a alternativa que devo escolher vai ser isso. E com isso continua o processo, né? O quinto passo, né? O quinto passo e assim. Tá certo? Tá vendo que é trabalhoso, né? Fazer na mão. Então, o computador que vai fazer esse trabalho para a gente, né? Vamos, então, fazer um código para poder resolver esse exercício no Fortran, tá? Então, disso trata, né? Esse método.